vez, o Sindicato dos Bancários está abrindo aqui o seu auditório, o seu espaço para uma atividade da Central Única dos Trabalhadores, RJ, companheiro Darcy, meu companheiro de banco do Bradesco, da direção do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro. Eu quero saudar aqui a iniciativa dos companheiros pelo lançamento da revista do companheiro Raimundo. Eu acho que é um debate importante que nós devemos travar, porque essa questão vem acontecendo há mais de 10 anos e agora, perto das eleições municipais, o Supremo Tribunal Federal acelerou todo esse processo e a gente percebe que o intuito mesmo é prejudicar o Partido dos Trabalhadores e a imagem do companheiro Lula. E essa questão da AP 470, na verdade, além de tentar queimar a imagem dos companheiros petistas, do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso saudoso presidente que vem recebendo o prêmio Mundo Afora, nós temos que dar uma resposta. E essa revista, o lançamento do companheiro Raimundo, Retrato, ela mostra muito bem o que vem acontecendo nesse exato momento no Supremo Tribunal Federal. Não dá para a gente ficar calado e aceitar essa situação. Hoje, o que vem sendo construído, na verdade, é um grande golpe que muita gente não está percebendo e futuramente, quando acontecer, a população não vai ter como reagir. E isso aconteceu no Paraguai, com o companheiro Lugo, porque um julgamento que em tese poderia demorar 2, 3, 4 meses, demorou menos de 24 horas, porque tinha uma pressa, a ânsia daquela direita reacionária da mídia fez com que apressasse tudo isso. E aqui no Brasil a gente está vivendo esse momento, porque para construir tudo isso, o Supremo Tribunal Federal, pelo Joaquim Barbosa, ele tinha que provar que era dinheiro público. E na verdade, a Bisanet não é pública e nem o Banco do Brasil é público. E a partir dessa farsa começou tudo isso. E a gente vem observando e a população está aceitando. E agora é o companheiro Lula que eles querem atacar. Então, para encerrar, eu quero saudar mais uma vez os companheiros, o companheiro Darwin, e dizer para vocês a importância da leitura dessa revista. É importante fazer essa leitura e a gente também fazer uma reflexão para os nossos companheiros que em algum momento são induzidos por essa mídia que nós temos hoje, que é o partido da imprensa portuguesa, é golpista, e a gente não pode aceitar isso. Então, companheiros e companheiras, eu acho que devemos fazer aqui um bom debate. Eu acho que as pessoas devem sair com essa revista, fazer essa reflexão, que eu acho que tem que ir muito além. A gente está muito parado. O sindicato aqui se dispõe, eu acho que a Central Única dos Trabalhadores, não só aqui no Rio de Janeiro, como em todo o país, a gente tem que começar a sair às ruas e dar uma demonstração de força e proteger o nosso presidente. Isso é fundamental. Na Europa, a gente tem visto uma série de manifestações, principalmente na Espanha, na França, aconteceu na Grécia, mundo afora, e a gente tem que fazer aqui também. Porque se a gente continuar parado, inerte, diante de tudo isso que vem acontecendo, olha, eles querem destruir o PT, eles querem destruir a esquerda, eles querem um retrocesso, porque essa direita não aguenta mais, porque o Brasil mudou. O companheiro Lula, através de seus projetos, tirou mais de 30 milhões de pessoas da extrema pobreza. Outras tantas milhões de pessoas entraram na classe média e milhões e milhares de pessoas estão se formando em doutores, filhos de pedreiros, filhos de porteiros, através do ProUni. E a direita não aguenta, tanto que o DEM e o PSDB entrou com ação no Supremo Tribunal Federal e perdeu, porque eles são preconceituosos e agora eles querem destruir o PT. Um abraço a todos e bom dia. Eu não quero nem fazer discurso aqui, não quero falar muito, mas gostaria de saudar 3 companheiros. Eu, como presidente da CUT, primeiro quero dizer o seguinte: recebemos a camiseta aqui da Juventude, e como presidente da CUT, eu quero dizer que já vesti literalmente a camisa dessa luta. É uma bandeira nossa, portanto, vamos vestir a camisa. E eu quero apenas saudar 3 companheiros que têm sido aqui na CUT do Rio de Janeiro baluarte, lutadores que estão no rastro dessa luta. É o companheiro José Antônio Garcia Lima, o Marcelinho, o meu querido jornalista Beto Camacho, que estão à frente dessa luta com muito vigor. Por isso eu parabenizo e eu falo todos os dias.
essa luta está só começando, mas está começando dura, e nós também já vamos endurecendo. Então, salvando tudo que o companheiro falou, que o companheiro Almir, eu quero já aqui, a gente já encerra essa primeira mesa, eu quero ouvir o Raimundo aqui, e já vou chamar para a mesa o companheiro Lima, que vai coordenar os trabalhos aqui, já coordenando a próxima mesa, e a gente já vai pular fora. Show de bola, galera, obrigado por ter vindo. Eu queria primeiro agradecer profundamente a todo mundo que veio. E na expectativa de quem veio, tem entendido exatamente o que a gente pretende fazer nessa sessão. Eu tenho ficado pessoalmente muito impressionado, porque quando a gente, nesses debates permanentes, que tem sido esse julgamento, a gente diz, mas o pilar do julgamento é falso, não houve utilização de dinheiro do Banco do Brasil, as pessoas fazem uma perplexidade e perguntam como assim? E isso aqui da bola pegou isso, baseado no relatório que tinha sido entregue pela Procuradoria-Geral da República. Nenhum organismo da imprensa disse que isso não é verdade. Os caras foram condenados baseado nisso. Como diabos isso não é verdade? O analista Raimundo Pereira tem sido incansável em fuçar dados para dizer que isso não é verdade. Então é isso, eu quero que a gente saia daqui entendendo que diabo é isso que a gente está vivendo. Como é que o tribunal tem a ousadia de ignorar provas, de inventar provas, e a partir dessa propriedade de jogos, quero pelo menos sublinhar uma presença. Está aqui entre nós o companheiro Henrique Souza. Por favor, Henrique. Lembrar o que o Henrique está passando nesses últimos 7 anos. O que tem sido utilizado para derrotar projetos políticos, e é isso que a STF está fazendo, com os judiciários, com os representantes do país mais conservador da política brasileira, e que a gente acabou chamando de todos nós repercutimos o que é isso. O que é duro, o que é cruel, é ver como escolhe alguém para ser bucha, para ser vítima, para criar uma história e poder justificar um absoluto julgamento de exceção. É muito duro que ele tem passando, não quero fazer aqui nenhum proselitismo na frente dele, mas quero dizer para todo mundo que a dor que ele está passando, alguém vai ter que contribuir de volta. Nós não vamos levar isso para casa, porque é muito duro a gente admitir sequer a possibilidade de um tribunal fazer isso com alguém para justificar o processo político que está fazendo. Bom, eu vou passar a palavra para o Raimundo, mas não sem dizer rapidamente quem é o Raimundo. Já desde conversando com o Marcelinho, e a gente estava começando a ter contato mais direto com o Raimundo, começando a trabalhar o negócio da revista. Para dizer para o Marcelo quem era o Raimundo na minha vida, eu acabei usando a seguinte expressão: a minha geração tem uma dificuldade muito grande com o Raimundo. Porque o Raimundo ensinou para a gente, que temos hoje entre 50 e 70 anos, que era possível encarar a ditadura, portanto, apenas jornalistas. Era possível fazer aquilo. Numa época eles estavam muito desesperançados, todo mundo muito desassistido, todo mundo muito desenergizado. O Raimundo, através das publicações de movimento e opinião, nos mostrou que era possível viver isso. E eu carrego sempre essa expressão: a minha geração tem mais vida de gratidão do Raimundo. Eu fico com a sensação nesse instante que mais uma geração vai acabar em dívida com o Raimundo. Então, Raimundo, a partir da iniciativa pessoal dele, fazendo jornalismo deste Brasil,
ele tem demonstrado que é possível encarar esse desgraçado desse STF e mostrar que eles estão errados. Não é outra coisa fazer isso quando diante da gente tem consorciados do STF o enorme poder da mídia tradicional no Brasil e tudo que eles representam. Não é outra coisa fazer isso. Curiosamente, eu queria, para terminar, só lembrar mais uma coisa. A gente recupera mais um valor para nós muito interessante, que é recuperar esse negócio do que seja jornalismo investigativo. Porque nos últimos tempos, o jornalismo investigativo parece que é ouvir história de alguém, fuçar a vida de outro alguém e sair propalando nas revistas que os caras têm qualquer barbaridade, e isso acaba sendo sublinhado como jornalismo investigativo. O jornalismo investigativo é muito mais. É se debruçar, se imaginar, ir buscar provas, estudar muito, fuçar muito, e curiosamente em relação à ação penal 470, o tal do mensalão, o Raimundo tem feito esse esforço investigativo em cima de uma massa de dados, o processo. O processo que o Joaquim recusa olhar, o processo que o Joaquim olha quando bem entende do jeito que bem entende, mas os dados com os quais a gente vai lidar daqui para frente, o Raimundo vai falar bastante disso, estão todos no processo. Ninguém inventou nada. Raimundo, por favor. Muito obrigado por esse convite. Considero que isso é uma homenagem à imprensa popular, da qual eu sou um militante há muito tempo. Eu vou dividir essa exposição em 4 partes, mais ou menos iguais, tempo. A primeira, eu vou tentar resumir quais são as 2 interpretações da ação penal 470. O que significa a tese de que se trata de um problema de caixa 2 e a outra tese de que se trata do chamado mensalão. O que significa cada uma, e dar alguns detalhes dela. Eu vou falar um pouco sobre o que são teses do Tribunal Federal e o que é a nossa tese da investigação sobre o retrato do Brasil sobre isso. Essa é a primeira parte. A segunda parte, eu vou explicar por que o desvio de recursos do Banco do Brasil ou do Fundo de Incentivos de Danete de 73,8 milhões de reais é a tese central do mensalão. A teoria do mensalão é a tese central aprovada no STF. E por que essa tese é falsa? Quais são as provas que mostram que isso é uma falsidade? Em terceiro lugar, vou mostrar como isso foi construído. Nenhuma tese se apresenta para o público por si próprio, os fatos não falam. Alguém tem que organizar os fatos, construir uma tese e apresentá-la. Então, como foi construída a tese do mensalão? Papel do Barbosa, papel da Procuradoria, em primeiro lugar. E por último, vou falar do papel da mídia. Eu sou jornalista há 45 anos. Obrigado, vou fazer agora 47 anos de jornalismo, sem contar o jornalismo universitário. Eu era estudante de engenharia, em 64 fazia jornalismo e fui expulso da escola de engenharia pelo jornalismo que eu fazia. Então também dá para contar o meu tempo de jornalismo com alguns anos de estudante de engenharia no Instituto Tecnológico de Jornalismo. Então o último capítulo é sobre o papel da mídia. Então, o primeiro capítulo, as 2 teses e uma tomada de posição que é a nossa, como nós chegamos a essa posição. A tese do
tinha tomado de empréstimos do Banco Rural e do Banco de Minas Gerais 2 empréstimos em torno de 5 milhões de dólares cada um. Depois do dilúvio, através do Marcos Valério, tinha tomado emprestado pelas agências dele, mas em termos redondos, sempre estou falando aqui para não entrar em detalhes insignificantes, 50 milhões. Então, 55 milhões, sendo 50 tomados pelo Marcos Valério e repassados para o PT através do dilúvio. E mais 5 que o próprio PT tomou dos 2 bancos, em números redondos. O que o PT fez com esses 55 milhões? Para o próprio PT, ele me mandou 28,5. Aí estão incluídos 10,5 milhões do Lula Mendonça e dinheiro para vários diretórios do PT, inclusive aqui para o PT do Rio, que recebeu uma boa bolada, 2,7 milhões. 12,2 milhões foram para o PL, partido associado ao PT, nas eleições já em 2002. Depois, 7,8 milhões para o PT, 4,9 milhões para o PCB, partido também associado ao PT nas eleições, a partir do segundo turno das eleições de 2002, e depois, em 2001, 2 milhões e 100 para o PMDB. Como é que se constrói essa tese? Essa tese foi confessada pelo Rubio e Valério, e o Banco Rural, que a polícia entrou no Banco Rural, pegou todos os recibos, tem o dinheiro para cada um. As pessoas que receberam o dinheiro foram à Polícia Federal, houve inúmeros inquéritos e as pessoas confessaram que receberam aquele dinheiro para pagar campanhas eleitorais passadas ou em curso. Os empréstimos do Banco Rural e do Banco de Minas Gerais para o Valério também foram confessados. O banco confessou que deu os empréstimos para o Valério e o Valério confessou que repassou para o PMDB. E o Delúbio assinou como responsável por esses 2 empréstimos que o Valério tomou. Em 2005, eu escrevi um artigo sobre essa história na revista Carta Capital, ouvindo, acompanhando todos os inquéritos policiais que foram feitos. A Polícia Federal fez uns 15 ou mais inquéritos com todas essas pessoas e cotejando as explicações que foram dadas. E já naquela época, para mim, está escrito na Carta Capital, o PT no seu labirinto, essa conclusão. O PT, ao chegar ao poder, ele passou a usar o Caixa 2 em larga escala, né? Isso o Delúbio me contou, o depoimento que me deu, e esse é um crime eleitoral, um crime confessado, que podia ter várias condições, e essas condições não foram feitas e a justiça não se moveu nessa direção. Embora o crime do Caixa 2 fosse um crime confessado, há leis para condenar o PT por esse motivo, isso não foi feito. A Comissão Parlamentar de Inquérito, várias, foram feitas 3 no Congresso. A Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, chamada dos Correios, foi a que fez a maior investigação sobre isso. E foi ela que construiu de forma inicial a tese do mensalão. Essa tese foi encampada pelo primeiro Procurador-Geral da República, saiu o relatório da CPMI dos Correios com o esboço dessa tese. O Procurador-Geral da República, na época, Antônio Fernando de Souza, encampou a tese. Abriu um inquérito. Como o inquérito envolvia pessoas com um foro privilegiado, um ministro do STF foi sorteado para acompanhar o processo. Foi o Joaquim Barbosa, já no começo de 2006. E o Antônio Fernando de Souza sofisticou a tese do
mensalão. O Barbosa aceitou a tese e em 2007 denunciou 40 pessoas. A CPMI pedia para denunciar 100 pessoas. O Antônio Fernando fez uma seleção, deixou só 40. O Barbosa pegou essa acusação e transformou na ação penal 470, quando ele aprovou no Supremo a denúncia contra esses 40. Foram feitas algumas mudanças com a denúncia, mas no geral a tese foi feita pela CPMI, burilada pelo Antônio Fernando de Souza e aprovada nos seus aspectos essenciais pelo Barbosa. Eu vou citar agora o que é a tese do mensalão, usando de preferência as palavras textuais do Antônio Fernando, do Gurgel e do Barbosa. Ela diz assim: foi montada uma sofisticada organização criminosa. Isso é textual. Montou-se uma estrutura profissional para cometer diversos crimes: lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta e várias outras fraudes. Tudo isso é literal do procurador e do Barbosa. Foram formadas 3 quadrilhas. Quadrilhas, não sei se vocês sabem, é uma organização criminosa com 4 pessoas no mínimo. E o Barbosa, o procurador, colocou essas 4 pessoas e o Barbosa aceitou a existência dessas 3 quadrilhas, cada uma com 4 pessoas. A quadrilha principal é a quadrilha política, cujo chefe seria o Zé Dirceu, Delúbio, Genuíno e Silvinho Pereira, a quadrilha principal. A segunda grande quadrilha, a do Marcos Valério, com outros publicitários, mais 3. E a quadrilha dos banqueiros, com a Cátia Rabelo, que era do Banco Rural, como chefe da quadrilha, e mais 3 funcionários, banqueiros, nem todos são banqueiros, uma era uma funcionária do Banco Rural. Então, 3 quadrilhas e, sob o comando político dos principais dirigentes do PT, diz textualmente a denúncia, e com o apoio do governo do Lula, promoveram um desvio de 73,8 milhões de reais de forma irregular e graciosa, quer dizer, tiraram de graça do Banco do Brasil. Esses dinheiros foram esquentar os empréstimos. Aqueles empréstimos que a gente fala do Casa 2, que eu citei aqui, eram falsos, diz essa tese. Porque isso era dinheiro do Banco do Brasil requentado pelos banqueiros. E pronto. Então fizeram essa transformação porque estavam interessados em recursos milionários que o governo poderia lhes repassar. Certo? Então está aqui exposta com todas as letras, passando por diversos estágios ao longo de 7 anos, porque ela surgiu em 2005, ela vai chegar no final, no voto do Barbosa, em 2012, e é uma continuidade, né? Tem, aqui não vai haver tempo para a gente entrar em muitos detalhes, mas, por exemplo, como é que ela sai da CPMI com 100 pessoas e chega no STF com só 40? Eu vou dar um exemplo aqui que tem a ver com o que eu vou desenvolver mais tarde. Por exemplo, o Pisolato era um de 7 acusados no início pela CPMI. A CPMI acusava o presidente do Banco do Brasil, Cássio Castelo, acusava o Busquem, acusava o Pisolato, que era um diretor do Banco do Brasil, acusava outro diretor do Banco do Brasil e acusava mais 3 funcionários de nível intermediário do Banco do Brasil. A CPMI, por pressão da VisaNet, tirou
e acordo dentro do banco. Tirou o Casselli, que era um homem conhecido bem antes de ser presidente do Banco do Brasil. Tirou todos os que eram funcionários nomeados do governo Fernando Henrique Cardoso, deixou o Buchiquei e o isolado. Depois, na acusação, porque chefe de quadrilha só podia ter um, e se fosse o Buchiquei, era o Buchiquei o chefe da quadrilha, porque o Buchiquei era chefe do isolado, de certa maneira, na questão da publicidade, eles tiraram, porque o papel do chefe da quadrilha estava reservado ao Zé Dirceu. Zé Dirceu era o homem que recebeu no palácio, teve uma reunião com o Valério, o Delúbio, segundo seu depoimento dos autos, o Dirceu recebeu os banqueiros do Banco Rural, mas sem saber quem os acompanhava, né? Mas eles acham que essa é a grande prova de que havia um grande esquema, uma grande organização criminosa. Esse índice. Né? Bom, os fatos não falam por si. Tese é uma coisa assim: você constrói uma tese juntando fatos e teorizando. E, para dar um exemplo, quer dizer, tinha uma tese sobre a estrutura do sistema solar, a tese de Ptolomeu. Você observa vários fatos, constrói uma tese, né? O Copérnico construiu uma tese antagônica. Já não é a Terra que está no centro. Quem está no centro é o Sol. Isso foi um grande problema, né? Teve até o Galileu teve que apurar, porque o sentimento na época não aceitava a tese de que o Sol era o centro. A Terra era o centro, era uma coisa grega, né? No caso aqui, o que está em curso são duas teses antagônicas. Duas teses antagônicas. A tese do mensalão tenta matar a tese já confessada por todo mundo, passível de punições ou dos propósitos. Nós vamos entender esses propósitos mais para frente. Só mais uma coisa ainda nessa introdução. Como nós chegamos à tese? Nós chegamos a essa tese com muito trabalho. O jornalismo, embora hoje esteja se transformando num negócio de pura propaganda, e alguns editores que se julgam bem-aventurados, eles têm tudo na cabeça, ganham alto salário, tudo na relação, com teses prontas, mandam o repórter para tirar confirmações das teses que eles têm na cabeça. O não jornalismo não é esse, o jornalismo popular não pode ser esse. Uma coisa complicada como essa tem que ralar. Nós estamos, a Lia, aqui nessas matérias comigo e eu, há mais de um ano, a Lia quase de tempo integral, há um ano trabalhando nisso. Nós lemos todos os documentos básicos e estamos tendo ajuda de companheiros, cito aqui a Andréa, mulher do seu lado, que está livre desse processo por necessidade de defender sua dignidade. Que está debruçado sobre esse processo há anos e que tem nos ajudado muito para entender o que está acontecendo. Porque o pilar dessa história é o mensalão. E por que nós chegamos à conclusão de que ele é falso? Sobre o desvio de dinheiro do Banco do Brasil, existem os seguintes fatos. Tem 3 auditorias monstruosas em termos de papel acumulado, de relatórios feitos. Elas ocupam quase metade das 50 mil páginas da ação penal 470. Eu afirmo aqui
colocando em xeque aqui, desafio qualquer um desses juízes do Supremo a me contestar que o exame que o Supremo fez desses autos é precário. Eles dizem que o Banco do Brasil é uma bagunça. Eu digo, só pelo exame desses autos e vendo a confusão da organização desses autos, eu afirmo aqui, o Supremo Tribunal Federal transformou esses autos numa bagunça e não os estudou direito. Por quê? Das 3 auditorias, em nenhum momento das auditorias está escrito que houve um desvio de recursos do Banco do Brasil. Nenhuma. Eu afirmo aqui, extrapolando, é evidente que eu não li todos esses apensos, mas eu já li suficientemente, nós já acompanhamos e sabemos o conteúdo, o tom de todos eles, pela amostragem tão extensa que nós examinamos. Eles dizem assim: existem indícios de que os serviços pagos pela VisaNet não foram realizados. Muito bem, está cheio de indícios de que poderiam não ter sido realizados os serviços encomendados pelo Banco do Brasil e pagos no dinheiro da VisaNet. Qual seria a forma de um processo judicial que não fosse medieval como esse? Na Idade Média, as bruxas eram condenadas apenas a partir da confissão que faziam. Você pegava, punha no pau, torturava, ela confessava tudo. E tinha parte do demônio que mandou matar fulano, que envenenou ciclano, que voava em cima da vassoura todo dia para atemorizar os outros, etc. A justiça moderna inverteu a situação disso. Para acusar alguém de um crime, primeiro é preciso mostrar a materialidade do crime. No caso, a materialidade do crime seria provar que existiu o desvio de recursos do Brasil e depois ir atrás do culpado. O Supremo Tribunal Federal inverteu a situação. Ele saiu atrás do culpado, escolheu desde o início o isolados, como eu vou mostrar na terceira parte, escolheu desde o início o isolados para apontar o culpado por ele ser petista, tenho quase plena convicção disso, e só apenas por isso, e não se preocupou em provar que os recursos tinham sido gastos efetivamente. Vou dar uma prova para vocês. Nós já temos, vamos mostrar, não nessa revista aqui, na revista seguinte de janeiro, que se fosse verdade que esse dinheiro foi desviado, quem tinha sido chamado a depor obrigatoriamente era a Rede Globo de televisão, que recebeu grande parte desse dinheiro. Nós vamos mostrar os recibos do dinheiro que o Marco Valério depositou em conta corrente da TV Globo, da agência DNA do Marco Valério, que é acusada de ter feito desvio. Se foi desviado para o PT, como justiça, não pode estar na conta da Globo, a menos que a Globo seja parte da trama. Não é isso? Mas está lá. E mais, eu acho que a Globo não é parte da trama, porque está lá. Foi posto anúncio no Fantástico, foi posto anúncio no Faustão. Nós vamos mostrar no próximo número essa programação. E não foi só na Globo, foi na SBT, foi na Rede TV, foi na Folha de São Paulo, no Jornal o Globo, no Estado de São Paulo. Foram distribuídos prêmios, sim. Todo ano o Banco do Brasil distribui 50 carros, 400 viagens para a Foto do Saúde, mais 400 viagens para qualquer canto do Brasil, para o casal, com o prêmio do cartão ouro do Banco do Brasil. Existem os nomes dessas pessoas que receberam os carros, que fizeram as viagens, que estiveram na Foto do Saúde. O Banco do Brasil pagou o Guga, pagou a Shelda, pagou a exposição de arte aqui do Banco do Brasil, a exposição de arte da África, uma das maiores exposições sobre a arte da África feita no Brasil.
Nós publicamos a lista de todos, um por um, inclusive uma lista que a Visanet apresentou. Vamos agora fazer nessa próxima edição um detalhe para mostrar sim que essas provas contundentes como essa, o dinheiro depositado na conta da Globo, o dinheiro depositado na conta de várias outras empresas pelos serviços prestados. Como é que pode esse dinheiro ter ido para essas empresas todas, para eventos que são públicos de modo amplíssimo, e o STF dizer que esse dinheiro foi desviado? Porque ele não quis ver se tinha havido desvio. Ele quis ir atrás do criminoso antes de provar a existência do crime. É que nem você dizer, ele quiser descobrir o assassino do Papa sem ver que o Papa está vivo. O Papa está vivo, é absurdo você sair perseguindo o assassino do Papa. Assim como é absurdo você ir perseguir os desviadores do dinheiro do Banco do Brasil sem antes provar que existiu um desvio de dinheiro do Banco do Brasil. Então, esse é o absurdo. É um absurdo. E eles construíram a partir dos chamados indícios. Eles inventaram a teoria. Essas pessoas acusadas são importantíssimas. São banqueiros. São o Aires Brito, que é um poeta. Me dizem que é mau poeta, não conheço essa coisa. Ele se meteu a física, e física eu entendo um pouco. Então agora, no próximo Retrato Brasil, vai sair uma matéria falando sobre o Brito está falando sobre mecânica quântica. Ele é um ignorante. Ele teve um delírio ele foi endeusado por um grande presidente supremo, ele teve um delírio, estou falando isso assim. Para uma pessoa que tem pouco menos de idade que eu, tenho 73, eu tenho 70, e devia se mancar, porque eu acho que ele teve um delírio. Quando ele escreveu no site do Supremo o seguinte: ele construiu uma entidade, Banco do Brasil, Pracinha Visanet, para dizer o seguinte: as grandes entidades do Brasil, a União, a Câmara dos Deputados, o Banco Central e essa entidade, Banco do Brasil, Visanet, um cassino juntando os dois. E aí nós perguntamos nessa edição aqui, que nós dizemos que o Brito teve um delírio. Ele foi tomado assim de um ufanismo e falou uma quantidade de abobrinhas. Isso eu digo que se eu tivesse aqui, eu teria para ele também, não tenho a menor dúvida. E foi se construir uma entidade, Banco do Brasil Visanet. A pessoa, vocês, muitos aqui são bancários, sabem que a finança no mundo de hoje é uma das coisas mais importantes. Não é, inclusive, a favor dos interesses do povo, sabe? Porque os grandes financistas dominam o mundo. A Visanet é um desses oligopólios do dinheiro classificado a nível global. Ela construiu aqui no Brasil, a Companhia Brasileira de Despagamento, que é uma empresa que ela controla em associação com o Bradesco. O Banco do Brasil é um coadjuvante, embora tenha ganho bastante dinheiro por isso também, e montou aqui um esquema. Esse esquema que ela montou é que o Barbosa, o Aires Brito e vários juízes não quiseram nem entender. Nós explicamos nessa revista aqui qual é o esquema. Quer dizer, a Visanet, ela juntou aqui adversários comerciais. Nascer Companhia Brasileira de Despagamento, estão o Bradesco e o Banco do Brasil.
Veja, eu conheço a revista Veja de perto, eu fui editor da revista Veja no período da ditadura, editor de política. Tenho orgulho do trabalho que fizemos lá, Nino Carta, Hélio Castro, eu, o Dirceu Brizola, José Ramos Senhorão, Almir Cartoni, vários jornalistas com os quais eu me orgulho de ter trabalhado. A revista Veja, eu digo para vocês assim, ela foi uma decadência continuada. A equipe de editores parece que vai sendo escolhida por critérios que foram piorando nos últimos tempos. O último que tinha ainda alguma dignidade era o Mário Sérgio Pontes, que hoje está fora. Essa equipe atual da Veja é uma equipe grotesca, na minha opinião. O redator-chefe Mário Sabino, que eu acho que é um dos idealizadores dessa cobertura, ele tem pretensões de ser um intelectual, é uma pessoa, no meu entendimento, porque eu conheço ele até pessoalmente, por meus gostos, é uma pessoa grotesca do ponto de vista intelectual. Então, essa revista, quando ela pôs o Barbosa como o maior juiz de todos os tempos na história do Brasil, por ele ter aceito a tese de que o PT está formado uma quadrilha, chefiada por seus principais dirigentes, com o presidente de partido, com tesoureiro e etc., para comprar deputados, e ele aprovou essa tese do Supremo, nós começamos a desconfiar. Mas nós não tínhamos ainda, nem aliás estávamos preparados. Nós achávamos que o Supremo poderia não aceitar essa tese falsa. E era com esse espírito que, em meados do ano, nós nem íamos dedicar a esse espaço para a cobertura do mensalão. Nós estávamos acompanhando a história do Cachoeira, que era mais interessante. A história do Cachoeira, por quê? A CPMI dos Correios era feita a partir quando o grande impacto foi a entrevista de Jefferson na Folha. Mas depois, o que consolidou isso foi aquela imagem do cara dos Correios recebendo dinheiro, R$3.000, num vídeo gravado. E nós descobrimos que esse vídeo tinha sido gravado pelo diretor da sucursal da revista Veja, em combinação com o Araponga do Cachoeira, o Carlos Martins. Então nós estávamos investigando essa história para mostrar como a revista Veja teve um peso grande, inclusive na história do mensalão. E não estávamos preparados para ver o que ia ser feito. O que fez o Barbosa? Ele sabe que o povo brasileiro tem uma certa cultura. Ele tem uma cultura de acreditar nessa tese que política não presta. Que os políticos são corruptos, ladrões. Então ele resolveu construir principalmente desse jeito. Ele tinha aprovado a denúncia em 2007 num voto único. Ao apresentar seu voto em 2012, ele fatiou o voto. Nós fizemos então uma matéria tendo o Barbosa como capa, porque aí nós começamos a entender o que estava vendo. Nessa edição aqui, que é o Barbosa como capa, nós dizemos assim: o herói do mensalão, como ele armou a história do mais atrevido e escandaloso esquema de corrupção da história do Brasil. Como é que ele armou essa história? Ele inventou 2 casos de corrupção, do Pisolato e do João Paulo. Buscou nos autos essa história do desvio do dinheiro, que não existe. Como eu falei para vocês, tem quilômetros e quilômetros, páginas e páginas de provas nos próprios autos de que isso não existe. O Barbosa fica trabalhando só com as partes da auditoria do Banco do Brasil que diz que aquele negócio era mal gerido, que, portanto, dentro do Banco do Brasil não estava a gerência final do processo, coisa que não poderia estar, porque quem tinha o documento do negócio era a Bizanete. Isso está na própria estrutura do negócio do banco, que eu até fui ver. Então,
Ele partiu de um crime que ele não tinha interesse de ver se tinha existido. Ele fala, não tinha existido. E como ele armou a história do que o Isolado foi responsável. O dinheiro foi distribuído para inúmeras pessoas. Teve pessoas que pegaram o dinheiro como um militante do PT do Rio Grande do Sul, e pegou o dinheiro e disseram, para quem cedeu? Eu disse, eu peguei isso no tarefa do meu partido e distribuí. E não vou dizer por quem. Era faixa 2. Não disse e acabou. O dinheiro do Rio de Janeiro veio, são 2,7 milhões. Um pacote veio para o Isolado. Tem os números exatos aí, coisa de 300 e poucos mil reais. O Pisolato conta. O Marco Valério ligou, eu mandei pegar. Peguei o pacote, vi, o pacote era aquele, veio para o PT, depois levou. Quem recebeu? Eu não sei, não sei o nome, não vi, inclusive chegou uma pessoa que pegou o dinheiro e foi embora. Também não disse quem, e talvez nem se lembre de fato quem foi que levou. Os jornais aproveitaram o fato que o Pisolato tinha comprado um apartamento aqui em Copacabana.
calhorda é uma das que existe no Brasil. Porque o Brasil tem esse defeito. Ele copiou do capitalismo, principalmente os defeitos, e deixou de copiar as virtudes. Na imprensa é exatamente assim. A imprensa tem padrões elevados. São nossos inimigos, mas tem padrões elevados. Por exemplo, a grande revista da burguesia, que é o Economist, é de 1846. É uma revista que vale a pena ler. Ela é contra o nosso, mas é muito informativa, rica. Eu sou assinante. A Veja já foi uma boa revista no nosso tempo, no tempo do Nino Carne, do Hélio Gasso, tempo do Zé Ramos Senhorão. Né? Hoje ela é um lixo. Porque a revista Veja você faz, nós vamos fazer em março mais ou menos uma matéria sobre o papel da revista Veja nessa história, que é para pegar o que a CPI não pegou, que é a ligação da revista Veja com o esquema contra o PT, mas não uma coisa policial. Nós vamos denunciar politicamente como é que essa ligação se dá. Porque é uma revista feita para alimentar os olhos da classe média que detesta o PT, e os olhos da burguesia que detesta o PT, que compra a revista e fica feliz ao ler a revista. E fica feliz ao ler esses escândalos, essas matérias mal feitas. Não pense que a revista Veja não tem um público grande, ela tem um público grande que compra e gosta. E tem gente que gosta dessas coisas, porque ela o alimenta espiritualmente. E o espírito delas não é de quem quer ser educado pela leitura da imprensa. Ela quer alimentar os seus preconceitos, os seus ódios, os seus traumas. Né? A mídia foi quem fez se acovardar os próprios juízes do Supremo. No Supremo tem um juiz que teve um papel mais combativo, que foi o Lewandowski. No caso do Pisolato, o próprio Lewandowski se acovardou. O que ele fez? Ele viu que a tese de Barbosa, o fatiamento, que pegou o João Paulo e pegou o Pisolato, essa tese teve uma repercussão enorme na imprensa, e ele ajeitou a tese dele, que era outra. Ele não tinha aceito a forma de julgar do Barbosa. Disse que ele não aceitava. Ficou no fim de semana cogitando se não ia voltar para o julgamento. E voltou e mudou o voto dele. Passou o Pisolato para frente, achou mais fácil condenar o Pisolato, que era a reforminha mais armada do Barbosa, e condenou falando bobagem. O Lewandowski fala sobre o Pisolato, nós contamos aqui assim, é uma bobagem grosseira. Ele diz, por exemplo, o seguinte, ele repete a bobagem de dizer que existe um laudo do Instituto Nacional de Criminalística, o laudo 2828, que condena o Pisolato. Pegue, faça esse exercício. Não é difícil achar esse laudo 2828. Nós podemos até achar uma cópia para quem quiser. Passa aí no computador para ver os nomes que tem. Vê se tem o nome do Pisolato. Não tem o nome do Pisolato, no laudo 2828. Isso está na acusação do Procurador-Geral, está nos votos dos juízes. É uma mentira dita para o país inteiro. Mesmo os grandes jornalistas brasileiros, eu fiz uma reunião. Quando nós chegamos a essa conclusão, eu fiz uma reunião com os jornalistas Ricardo Couto, Franklin Martins, Luiz Gonzaga Veloso, que é da Carta Capital, o Miro, que é da Barão de Tararé, e o Joaquim, que é da Carta Maior. Quando eu contei esses fatos, eles ficaram boca aberta. Grandes jornalistas. O Couto me perguntou assim, mas como é que nós não sabíamos disso? Eu disse, nós não sabíamos disso porque nós também. Eu todo dia de manhã, desculpe, mas meu dia eu começo meio assim, sou jornalista há muitos anos, eu tenho que ler os jornais da grande burguesia, que é o que tem 100 repórteres. Então eu levanto, compro apoio de São Paulo, compro São Paulo, compro apoio de São Paulo do Estado. Aqui eu compro o Rio e mais o jornal de São Paulo do Pé e dou uma olhada. Eu sei que tem um monte de mentiras, eu sei que tem um monte de pontos de vista contrários aos meus, mas eu sei separar o joio do trigo e dou para informar, mais ou menos. Mas se você quer
alguma coisa mais aprofundada, como eu tinha, a opinião que eu tinha antes de encontrar o advogado isolado, você tem que ralar, estudar. Se é muito importante, estude bem, porque de um modo geral é dessas coisas mais importantes que eles fazem as grandes mentiras. Como é que o Bush mentiu em relação ao Iraque? A grande mídia internacional, os jornais mais famosos do mundo, como o New York Times, foram enganados pelo Bush com a história de Saddam Hussein tinha estoque de armas de destruição em massa. Era uma mentira, mentira deslavada, e eles acreditaram. Na época da grande aparato de comunicação, não fosse uma mentira como essa, que tinha depoimento da Agência Internacional de Energia Atômica, tinha depoimentos de agentes do CIA que eles tentaram desmoralizar. Tem um filme contando a história da moça do CIA que foi desmoralizada dentro do CIA por causa disso. Então, esse é a causa que ela vai criando um clima. As pessoas não sabem que se informar bem é importante, não sabem que se informar aprofundadamente sobre as coisas mais relevantes é indispensável. E também culpa, cara, de certa parte, aos governos que nós elegemos, eu sou petista, mas votei sempre no Lula e votei também na Dilma agora, de não terem construído uma alternativa maior para isso. E não tem enfrentado o monopólio do meio de comunicação. Não tem feito pelo menos uma crise. Então, eu queria terminar essa minha intervenção, que já está longa, dizendo isso. Uma das tarefas que sobra, que é o campo onde eu milito, é esse. A gente precisa de uma imprensa. A gente tem que construir uma imprensa. A gente tem que juntar esforços, porque não se faz imprensa sem recursos. Muita gente pensa que eu fico dentro da internet, eu tiro minhas ideias, com perdão da palavra, eu fico mentalzinho, e construo minhas teorias e faço imprensa. Não é essa. A informação nos dias de hoje é uma coisa preciosíssima. Como é que o Bush construiu essa teoria do Iraque tinha armas de destruição? Porque eles têm um aparato de comunicação, de espionagem brutal. Os americanos têm, na ilha de Diego Garcia, 10 mil pessoas. Eles desocuparam a ilha de Diego Garcia, que é uma ilha do Índio, desocuparam os nativos, colocaram 10 mil pessoas. Eles ouvem todas as comunicações que lhe interessam e que são selecionadas no computador. Eles ouvem, os computadores ouvem, pegam palavras-chave que interessam, dizem respeito à segurança americana, e alguns especialistas ouvem diretamente as conversas para ver se tem, como por exemplo, quando estavam perseguindo o Osama Bin Laden. Qualquer palavra-chave para encontrar o paradeiro miserável, tinha os computadores pegavam a palavra, puxavam a fita para aqueles pontos e o especialista ouvia para saber se aquilo era bobagem ou certo. Com base nisso, é que, por exemplo, a embaixatriz americana chegou para o Saddam Hussein antes de ele tentar invadir Tel Aviv, o Kuwait, com as tropas americanas já prontas para dar o voto em cima dele, e o Saddam quis saber, ingenuamente, como é que os americanos estavam. Os americanos estavam, não tem nada a ver com isso, estavam querendo que o povo fosse em frente, eles foram em frente, porque eles dominam, eles olham. Os americanos são capazes de acompanhar uma pessoa no planeta hoje. Vocês já viram filmes desse tipo? Informação é isso. E depois você pega um jornalista seu, constrói umas teorias, como um idiota que constrói teorias a partir das posições que interessam aos outros, dão idiota, né? E faz. Para fazer um jornalismo popular, um governo popular nosso, com a força que teve o Lula quando tomou posse, ele tinha mais força, devíamos ter ido mais longe. Mas não é tarde, porque eu lembro sempre, nós fizemos o
Lima me falou aqui que eu fui diretor do movimento. O movimento foi um jornal sobre a ditadura. O movimento sobre a ditadura tinha mais circulação que a maior revista semanal, que hoje está mais ou menos pelo nosso canto, que é a Carta Capital. Eu digo mais ou menos. Divulgar a nossa tese em relação ao julgamento. Portanto, quem encarregar a revista, por favor, faça disso um instrumento de disseminação, de divulgação, de entendimento do que a gente está vivendo. Além da revista Retrato Brasil, está saindo hoje o jornal da Cruz Classe, está ali. O jornal traz uma preciosa entrevista com o Sábio Lobato, que é o advogado do Henrique Pisolato. Boa parte do que o Raimundo falou em pé sobre como é que o Pisolato foi abordado nessa história, está lá na intervenção, na entrevista do Sábio. Bom, eu queria agora combinar como é que a gente vai tocar aqui no final. Sugiro, de maneira contundente, que nós façamos no máximo de 10 intervenções aqui, no máximo 3 minutos cada uma delas, para preferencialmente tirar dúvidas com relação ao que o Raimundo veio aqui dizer. Essa é uma sessão em que a gente pretende sair daqui instrumentalizado pelo conhecimento dessa tese nova, de que houve irregularidade no julgamento. Então, eu penso que o melhor que a gente faz para aproveitar esse instante aqui é fazer disso menos um ato político e mais um ato de esclarecimento sobre o que a gente tem de tarefa daqui para frente, que é disseminar isso. Em primeiro lugar, meus parabéns pela iniciativa que nos trouxe aqui e meus parabéns para o jornalista que fez essa grande investigação. Mas eu vou fazer um pedido que eu não sei se o senhor tem condições de nos atender. Mas eu, como militante, para esperar janeiro ou fevereiro, é uma agrura, é um sofrimento. Então eu gostaria de que estas informações que o senhor tem, que virá para janeiro e fevereiro, que elas fossem condensadas para ser um instrumento de luta nosso na rua, na conscientização. Então eu acho que a cada dia que ficarmos isolados, é mais um dia em que eles avançam no sentido de nos desmoralizar. Então o meu pedido
pedido, eu não vou entrar em nenhuma outra consideração, é que a direção desse trabalho que condense isso e transforme isso em material de luta política para desmoralizar aí os conservadores. Pessoal, boa noite. Eu não sei muito que vim aqui hoje. Estou direto aí com Lima, pensando em uma boa parte do que o companheiro Raimundo disse, e pessoas da minha geração sabem, o papel que o Raimundo desempenhou na luta contra a ditadura, é uma coisa que a gente já tinha mais ou menos conhecimento. Eu vim hoje aqui, Eliseu Lima que ia fazer isso, muito mais por parte dos nossos próprios demônios. Acho que essa é uma questão fundamental. Nós do PT, de cima a baixo do partido, primeiro, as nossas direções, e eu me incluo nisso, como dirigente estadual do PT, não tivemos a altura dessa discussão. Desde 2005, nós enfiamos a cabeça debaixo da terra. Eu penso que agora não basta disso. Não dá, nós temos que tomar iniciativa. No meio da campanha eleitoral, lá para julho, agosto, a direção estadual reuniu-se e disseram assim: vamos chamar o companheiro Rui Falcão para debater. O pessoal estava com medo daquele PT na campanha eleitoral. Julgamento de campanha, o PT vai ser destroçado. Não foi, como a gente imaginava que não ia ser. Mas nós não fizemos esse debate. Não fizemos em 2005, não fizemos em 2007 e não fizemos agora. A militância está aturdida. Será que nós somos criminosos? Que eu ataque o isolado, eu conheci o isolado depois do mensalão, depois de 2005. Vou visitá-lo em solidariedade, levado com um amigo comum. Uma boa parte de companheiros eu conheço há muito tempo. Mas se eles são criminosos, nós estamos juntos com eles. Porque o que está em julgamento aqui é o Partido dos Trabalhadores, é o movimento de tem precedentes de ficar cega, de se encolher, de não enfrentar. O Partido Comunista foi caçado, o registro do partido foi caçado, a democracia luta. Os deputados eleitos, os parlamentares eleitos foram caçados e o partido não olhou aquilo como se fosse acontecer. Nós estamos vendo companheiros que são emblemáticos do Partido dos Trabalhadores, do movimento sindical, e eu digo isso muito à vontade, porque na luta interna, que entre nós é sempre muito dura, nenhum deles esteve do meu lado, ao contrário. Eu fui adversário quase sempre, em todas as ocasiões, dos companheiros. Mas o que está em jogo, companheiro, é se nós vamos permitir isso aí ficar, isso aí, como é que a história vai contar isso? Qual o papel do PT? Tá certo? Agora, os caras não conseguem ganhar no voto, a gente começa a atacar o partido. Eu tenho uma coisa que o Raimundo disse para mim, é fundamental. Condenar o isolado era o primeiro ato que eles tinham que fazer, porque senão não tinha dinheiro público envolvido. A partir daí, criou-se a tese do dinheiro público. O isolado também não entra como o principal bode expiatório da história, porque ele estava numa condenação de alguém que tivesse dinheiro público nas mãos. O partido não fez nada, não discutiu nada, a CUT tem tido uma atitude mais digamos, agressiva, mais combativa, mais militante, e penso que é nosso papel. Nós vamos ter que desafiar a direção nacional do PT, desafiar as direções estaduais, a começar pela gente aqui no Rio de Janeiro, mas transformar esse debate, multiplicar esse debate no nosso município, para que a história não fique contada apenas do jeito que os poderosos querem que ela seja contada. Boa noite a todos. Eu queria falar também em nome dos movimentos sociais. Nós, movimentos sociais, estamos passando por uma pressão enorme e nós somos aqui solidários aos companheiros que sofreram essa verdadeira inquisição. Concordo plenamente com o Neiva, o PT devia ter nos instrumentado, o PT não fez esse debate. Nós, quando fazíamos esse debate, eu lembro, o Neiva sabe disso, todos os nossos militantes aqui, a gente tinha uma certa dificuldade, mas está aí hoje, não é o companheiro Zé Disseu, nem o companheiro Pisolato e o conjunto dos companheiros que estão sendo perseguidos pela mídia golpista. É o Partido dos Trabalhadores, é o nosso partido, é o governo do presidente Chaves, é o processo de democratização da América Latina. Como o presidente Lula disse hoje, esse processo tem que ser
popular. Então, eu quero dizer que, em nome da Central de Movimentos Populares, ontem nós tivemos os amigos do MST lá no Sindicato, dando um abraço do MST, porque vocês sabem, nós, movimento social, e temos assim cerca de 60 ocupações na cidade de São Paulo. A polícia em São Paulo, ela não conversa. A desocupação é feita com muita repressão e a criminalização dos movimentos sociais está associada diretamente a essa mentira do mensalão. Eles associam o ataque ao PT às nossas lutas. E eu, como homossexual, fui preso na semana retrasada dentro do Congresso Nacional, perseguido pelo senhor Silas Malafaia. Quero dizer isso aqui porque existe uma ligação desses setores mais reacionários, mais conservadores, que foram contra o Haddad. Então, a vitória em São Paulo e a vitória do PT, como foi dito aqui, porque eles queriam derrotar o Partido dos Trabalhadores, essa vitória foi na internet. Estou vendo aqui o companheiro Alexandre, que é um companheiro nosso, eu e você, somos milhares no Brasil inteiro, estão derrotando essa mentira que a mídia está fazendo. Né? E na rua também, então, é na rua, é na internet, é na ocupação sem teto. Então, eu quero deixar aqui as nossas ocupações no Rio de Janeiro, ocupação Chiquinha Gonzaga e todas as outras, abertas para esse debate, para a gente discutir diretamente com o povo, fazer essa discussão nas rádios comunitárias, no movimento social de uma forma direta. E aí eu queria, para concluir, nós precisamos ter um novo marco de comunicação no Brasil. Essa luta política contra a Veja, Folha de São Paulo, Grupo UOL, Abril e Rede Globo, passa por um novo momento político das comunicações. Se o governo do presidente Getúlio, eu tenho dito isso, teve o Samuel Weiner, nós precisamos ajudar, caros amigos, precisamos ajudar essa revista, precisamos parar de fechar a rádio comunitária, precisamos ter instrumentos de apoio às redes sociais de comunicação. Como foi dito aqui, são essas redes que vão divulgar a mentira e a farsa que eles estão querendo enganar o povo brasileiro. Viva o PT e vamos derrotar essa mídia golpista reacionária. Então, companheiras, eu acho que a explanação do companheiro Raimundo ela foi bastante esclarecedora. Mas assim, eu vi algumas falas aqui e também fiquei preocupado, porque durante todo esse processo o PT realmente se calou, o PT nacional, inclusive não só sobre o mensalão totalmente, mas sobre os companheiros que estavam sendo julgados. E isso eu via com muita preocupação. Recentemente, o PCdoB lançou uma nota em relação ao que está
Boa noite. A gente procurou divulgar, eu tenho um site na internet chamado O Progueiro, em homenagem ao Lula, que o Lula, numa reunião, chamou aquele jeito sacana dele, os progueiros estão aqui, os progueiros, e eu botei o nome do blog de Progueiro, e estou tentando fazer a minha parte. Queria abrir a minha fala lembrando de uma coisa. O Alberto Jefferson foi nosso aliado na eleição e nós ajudamos a eleger a filha dele vereadora aqui. Continua até hoje. Uma sacanagem feita com o companheiro Jorge Hurtado, como obrigado a engolir o PTB, o ordem do Diretório Nacional. Uma charutada que foi dada numa reunião do Diretório Municipal. Então nós estamos pagando o preço por isso. Alberto Jefferson falou, vou entrar dentro, vou para dentro deles para provar que dentro também tem lá dentro. Isso é que nós estamos segurando. Eu queria deixar uma reflexão, e aí talvez uma pergunta para o companheiro jornalista, que é a seguinte: Isolado, eles estão dizendo que o dinheiro é público. Então, se o dinheiro é público, você tem que devolver o dinheiro. A tese que eu defendo é: vamos obrigá-los obrigar o STF a obrigar a eles a devolver. Se o dinheiro é público, eles têm que devolver. E aí eu quero ver eles provarem que o dinheiro é público. O medo que eles estão tendo, e a votação que eles vão tentar impedir, aliás, caçar o mandato, porque se for o parlamento que decidir a cassação dos nossos companheiros, todo esse processo vai ter que ser enviado para lá para ser estudado, para que eles formem. E aí vai ter defesa, vai ter amplo direito de defesa dos nossos companheiros. Então a coisa está muito bem amarrada. E está muito bem amarrada simplesmente porque não vão ganhar da gente a eleição. Imagine isso tudo que o Nego falou, que eu concordo, nós ganhamos todas as eleições dele até hoje. Com essa situação, com o PT recuado, com medo, eu fiz campanha, a gente com medo com o dedo na cara, e nós ganhamos dele. E acabamos de ganhar São Paulo. Então não vai ter jeito, eles vão ter que criminalizar o PT, vão ter que desqualificar a gente para poder derrubar a gente. E óbvio que eles começam por quem? Pelo Lula. E o Aécio já avisou que agora o nosso é guerra, e o nosso, coisa deles agora é a Dilma. E a Dilma ontem, pela primeira vez, defendeu o Lula, estava na hora. Eu escrevi um artigo no blog dizendo o seguinte: o Lula é o único cara nesse país que tem o direito de ficar em silêncio, de falar a hora que ele quiser, porque ninguém acreditava nele. Muitos de nós, inclusive, não acreditavam. Então, para concluir, eu gostaria de saber se isso é possível. Quer dizer, começar a fazer uma campanha para vamos devolver o dinheiro público. Se era público, era meu. Então eu quero de novo lá na conta do Banco do Brasil. E aí eu quero ver eles provarem o dinheiro público. Camaradados companheiros, eu primeiro gostaria de saudar a realização dessa atividade. Eu creio que essa é uma coisa do toque, não tinha sentido nos tomar tanta cacetada, tanta porrada, e a certo ponto o partido não se propôs desde o primeiro momento, enquanto o companheiro estava lá no Palácio do Planalto, né? Parece que alguns estavam pensando que era possível fazer aquela coisa de disputa interna, e aí se aproveitaram dos ataques da direita, né? Como se diz, vou arrebentar a outra tendência, e mostrou-se que o partido dessa maneira não vai. Nós temos que estar com um partido unido, não é? Esse cara, o sujeito aí, o Jefferson, realmente, ele é especialista em montar processos fraudulentos. Ele foi um cara que ajudou o grupo sementeiro a tomar conta das áreas produtoras de cimento, botando uma família na desgraça lá em Cantagalo. Essa história é conhecida. Se o partido quiser averiguar isso, vai lá. Esse cara é especialista. Agora, não somente ele, a burguesia. Agora, esse é toda da burguesia, do imperialismo, e da oligarquia. Então,
PT vai deixar nós fazendo um bom governo, é ilusão. A porrada, companheiros, come mesmo, solta, doidado. E o que também precisamos, realmente, é termos teoria revolucionária. Sem teoria revolucionária, nós não podemos avançar. Eu creio que tem outro detalhe, que é o seguinte: o partido, como o companheiro falou, o PT, em termos de capacidade de produção, de gestão, se mostrou altamente competitivo. Quer dizer, é um partido que fez a máquina do Brasil avançar. O Brasil hoje está com a economia aquecida, num mundo capitalista em crise. Então isso realmente também assusta a oligarquia. Eu vejo que o partido realmente tem que ir para a rua, tem que discutir, tem que ir para dentro, não pode ficar muito com essa discussão purista, porque realmente o próprio sistema capitalista é um sistema que se apropria da mão de obra. Então, na realidade, quer dizer, essas acusações aí que o PT também nivelou muito na questão do purismo e tal, isso até certo ponto deu margem. Agora, para nós, o fundamental que eu vejo é que um partido hoje, a Dilma, por exemplo, está na Europa dando aula, Lula está dando aula, esse é o decisivo. E que eu vejo é que nós temos que ter propostas hoje, nós temos que partir para ofensiva, não podemos ter nação defensiva, dizer aos camaradas todos realmente são íntegros, nós temos que fazer nossa proposta em termos de ofensiva. Ofensiva para mim é a integração da América Latina, é defendermos sem água e energia, é a questão do petróleo, do recurso, como o Dilma falou, como realmente fazer com que 100% dos recursos do royalties seja aplicado na educação. Essa não é discussão. Vamos fazer isso. Como aplicar isso? Como os sindicatos bancários ajudar a Dilma, fazer com que realmente nós consigamos distribuir esse recurso do petróleo do passado agora, aqui no Rio de Janeiro, no Cabral. Eu participei da manifestação, eu vou participar. Queremos um royalties do petróleo. Agora nós queremos o quê? Que esse royalties seja aplicado. É essa a realidade. É isso de nível estadual e de nível municipal. Boa noite, meu nome é Abdullah. Sou ativista do movimento negro de luta pela reparação histórica para negros e índios, atuando no direto setorial de direitos humanos, com o nosso companheiro Novaes e outros, e também no movimento comunitário. Estamos na AFAMED, na FAFED, tentando reestruturar e reativar o movimento comunitário como temos anos atrás. Quero parabenizar a iniciativa aqui no processo de debate, ao companheiro Amir Aguiar, a CUT, ao grande, ilustre militante ativista da imprensa popular, que é realmente uma arma fundamental, né, que deveria hoje estar bem mesmo ligada e linkada com a nossa população. Mas as dificuldades colocadas para que isso não aconteça são imensas, mas a gente vai tentar vencer isso. Eu quero dizer o seguinte: fizeram isso com Getúlio Vargas, fizeram isso com João Goulart, fizeram isso com Brizola, Darcy Ribeiro e com todos aqueles governantes, lideranças nacionais, estadistas, que tinham como único propósito superar a barreira que impede o povo brasileiro a ascender aquilo que tem direito, que é condição de vida, de qualidade, de fato. O governo do PT está na iminência de dar o salto de qualidade histórica. E nós, eu como militante, já desde os 16 anos, quando cheguei no movimento negro, já ouvia falar dessa direita que eu entendo como extrema direita. Por quê? Porque ela não brinca em serviço. Quem brinca são nós da esquerda. A extrema direita não brinca em serviço. Todo mundo brinca que está aí há mais de 500 anos dominando. Todo momento que o movimento negro esteve próximo de resolver a questão racial, essa direita branca racista reacionária atuava com firmeza e impediu o avanço da nossa luta. Não é diferente no campo nacional. Então, o momento que nós vivemos hoje é importantíssimo para o nosso povo. E ela, mais uma vez, demonstra competência
como ele bem colocou, que isso não acontece à toa, não é igual dinheiro de cada árvore. Isso é montado, isso é uma engenharia para facilitar a vida deles e uma engenharia para, ao mesmo tempo, estar blindado no sentido de que isso não seja descoberto, a não ser num trabalho eficiente como esse. Né? Então, Hugo Chávez avisou o Lula, Fidel Castro avisou o Lula sobre a questão da mídia. Cristina Kirchner está fazendo um trabalho na Argentina em relação ao que nós estamos vivendo aqui. Como bem o companheiro Almir colocou, se nós não tomarmos cuidado, nós seremos os próximos. E esse processo do salto da qualidade que o governo do PT está proporcionando ao povo brasileiro será interrompido. E se nós perdermos dessa vez, teremos aí mais 500 ou 1000 anos para reverter. Encerrando, como militante do movimento negro, eu queria cobrar aqui a presença dos quadros negros do partido. Por causa de quê? Porque nós temos, como ele bem colocou, o ministro Barbosa, que como militante do movimento negro, para mim ele cumpre o papel. Na hora de fazer o serviço sujo, escolheram quem para fazer? Escolheram quem?